A corrente, as cores, o cheiro, a paisagem. Sejam bem-vindos ao Sabor. Um dos cada vez mais raros rios selvagens da Europa. O testemunho vivo do passado da Terra. Um derradeiro bastião da natureza íntegra, na desigual batalha que diariamente travamos com o mundo que nos rodeia. A construção da barragem do Baixo Sabor vai inundar um verdadeiro museu natural, cheio de memórias e de vida. Perceber a importância da preservação deste afluente do Douro implica alargar o alcance da análise. Nas últimas décadas, o homem decidiu domesticar os grandes rios selvagens. Todos sacrificados em nome do progresso energético ou da gestão da água para a agricultura. Olhemos o panorama europeu. Dos 18 rios que têm mais de 1000 quilómetros de extensão, apenas 5 permanecem sem barragens. O mais importante é o rio Pechora, na Rússia, bem junto aos Montes Urais, no limite do velho continente. Na Península Ibérica, já quase não se ouve a agitação destas massas de água. Em Espanha são poucos e de pequena dimensão os que não estão represados. Em Portugal, vindo de Espanha, o ibérico rio Sabor é o último grande museu natural, prestes a ser destruído. Também aqui o azul vai ficar preso no cinzento do betão. O espírito rebelde do rio Sabor, que nasce nestes relevos, está longe de imaginar aquilo que o futuro lhe pode reservar. Tudo começa em Espanha, na província de Zamora e a mais de 1500 metros de altitude. Na Serra de Parada nasce o Sabor. Os primeiros 2 quilómetros do rio são percorridos em território espanhol. Segue-se a entrada em Portugal pela Serra de Montezinho, no distrito de Bragança. Afluente da margem direita do rio Douro, o Sabor desce e ganha força. Passa entre o Mogadouro e a Alfândega da Fé, pouco antes do inevitável encontro com o rio Douro, que acontece 120 km depois da nascente. A última etapa tem lugar na Foz do Sabor, no concelho de Torre de Moncorvo. Mas este encontro natural com o Douro sairá ferido de morte quando se erguer a parede de 123 metros de altura, que a partir de 2013 promete adormecer este rio selvagem. Resta-nos captar a derradeira fotografia. A nossa viagem começa em Remondes. Uma aldeia quase 50 km a montante da futura barragem do Baixo Sabor, mas que mesmo assim sai afetada pela sua construção. Dentro de alguns anos, é aqui que o rio, vindo de Espanha, vai começar a ser travado pelo espelho de água da Albufeira. Daniel, o poeta da região, pousa por instantes em Chada, para recordar o que um dia lhe foi dado pela inspiração. Quando se senta nas margens do rio, Daniel tenta imaginar como será dentro de alguns anos. De uma coisa tem a certeza. Assim que a Albufeira da nova barragem atingir a cota máxima, que vai ultrapassar os 100 metros acima do leito do rio, até a ponte de Remondes ficará submersa. Basta pensarmos no Cristo Rei de Almada, com 110 metros de altura desde a sua base, para percebermos a dimensão da Albufeira que vai ser criada. A ponte de Remondes foi mandada construir pelos Távoras no século XVII e junto dela ainda restam vestígios desse passado. Mas esta estrutura de valor patrimonial inegável não está sozinha no rol de despedidas. Também a ponte da Portela, construída no século XVI, vai desaparecer. É com muita pena minha que vou ver aquela ponte coberta de água, o rio transformado numa barragem. É pena que se façam estas coisas, talvez a troco de dinheiro, não sei,
sei qual é a finalidade, mas que é um crime, é a minha opinião. Dentro do rio, 2 homens que saíram de Viseu às 4 da manhã para pescarem no Sabor. Como podem ter reparado, até mesmo o inexperiente, que é o meu caso, consegue aqui tirar peixe. Portanto, pronto, e depois também toda esta envolvência, todo este relevo, penso que é único, todo este vale, que por vezes, como vimos muito cedo, estava frio e aqui neste vale, nesta colina, está sempre ameno. Aqui no Rio Sabor podemos encontrar espécies ligadas a rios como o Sabor, não é? Têm água corrente, não são rios de água digamos, de montanha aqui, mas é um rio com água corrente. Espécies como o escalo, a boga, o barbo e uns peixinhos pequeninos também, de tamanho pequeno, que é o verdumã, e que utilizam o sabor, não é? Principalmente para a desova. Portanto, toda a comunidade de peixes associados à albufeira, que fica imediatamente abaixo da Foz de Sabor, que é a albufeira da Valeira, toda essa comunidade de peixes utiliza quer o Rio Sabor, quer a Ribeira da Vilairiça para subirem na altura da desova. Ora, a reprodução dessas espécies vai ser tremendamente afetada com a construção da barragem, quer do pardão principal, quer do contraembalse, que vão ser 2 barreiras físicas que vai ser impossível deles ultrapassarem, não é? para fazerem a desova. As espécies aproveitam os últimos dias para subirem o rio. São milhares de peixes, por agora. Depois há uma série de pequenas espécies, o caso da verde-mã, espécies, o bordalo, que realmente fazem parte do livro vermelho dos peixes e que, obviamente, irão desaparecer. Em tempos, o pescado era vendido neste espaço junto à ponte da Portela, onde os vestígios de um passado ligado ao rio estão perdidos pelas paredes. Quando ele era vivo, tinha aí uma barcazita, quando eu me recordo, era um garoto, e ele era peixarada todos os dias, dobrava de inverno, e ali montava a barca, trazia logo o peixe para os que queriam comer. Tudo isto ficará submerso. Perdem-se os sabores da memória junto à ponte da Portela, que liga Macedo de Cavaleiros a Vila Nova de Foscoa. Visto de cima, o rio está hoje bem mais distante do que esteve noutros tempos. O caudal tem vindo a diminuir. Há alturas do ano em que facilmente se atravessa o Sabor a pé. Mas daqui sairá uma albufeira que vai afetar 4 municípios. Ela vai ser construída num rio, que é um riozinho. É um rio que vem de Espanha, ele não é aproveitado do lado espanhol, e é um riozinho porque o caudal é muito pequenino. Aliás, por exemplo, no verão, em agosto, nós estamos a falar de um rio com 100 litros de água por segundo. Ou seja, se alguém despejar 20 garrafões de água, duplica o caudal. Assim que entrar em pleno funcionamento, o aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor vai armazenar o equivalente a 630 estádios de futebol cheios de água. Este é, aliás, o argumento primordial da EDP, na hora de justificar o investimento de quase 500 milhões de euros nesta obra, que vai mudar para sempre o equilíbrio natural desta região. Afirmam ser uma reserva estratégica na Bacia do Douro. O armazenamento no Douro passa a ser 10 vezes maior, já que até agora a capacidade armazenada é de 63 milhões de metros cúbicos de água. Já em termos energéticos, a pertinência do investimento é discutível. A barragem do Sabor vai ser capaz de produzir cerca de 0,5% do total de energia produzida em Portugal. Mas, segundo a EDP, este valor deve ser lido em consonância com a restante cascata hidroelétrica do Douro. Ou seja, esta barragem nasce para potenciar as 4 estruturas hidroelétricas a jusante. Permite fornecer-lhes água quando o Douro não o fizer naturalmente e aumentar assim a produção média das estruturas em 450 gigawatts-hora. Entendida a relevância em termos energéticos da barragem do Sabor, interessa regressar ao ponto mais importante da sua existência.
Assim que estiver pronto este aproveitamento, fica concluída a escada hidroelétrica do Douro, já que o escalão de jusante da barragem do Sabor vai encaixar na perfeição na Albufeira da Valeira. Ou seja, passa a ser possível retirar a água do Douro através da Albufeira da Valeira e armazená-la no aproveitamento do Baixo Sabor. E assim a EDP passa a usar a água quando e como quiser. Quando falamos no armazenamento da água do Douro no Sabor, estamos a falar do sistema reversível desta barragem, que lhe permite bombear a água para montante. Algo que será feito sobretudo durante a noite, usando a energia que as eólicas não têm capacidade de armazenar. Durante estes períodos, a EDP guarda os euros em forma de água, rentabilizando as eólicas. E depois liberta a água para produzir energia quando a pressão na rede for maior. O rio passa a circular à mercê da vontade da EDP e do consumo do momento. Isto é bizarro, porque ao fim e ao cabo pretende-se vender uma barragem como hidroeletricidade verde, mas é um pouco chocante. Um rio, em vez de correr de cima para baixo, vai correr de baixo para cima, de jusante para montante, através de um paradão de dezenas e dezenas e dezenas de metros. São cerca de 10 km de total domínio da natureza por parte do homem. O que levanta a questão: estamos de facto perante a designada energia verde? Saímos de Remontes em direção a Santo Antão da Barca. O silêncio desta aldeia, que vai ficar completamente submersa, só é interrompido pelo som da fé. Aqui contesta-se a construção da barragem, logo ao pequeno almoço. O que é bom acaba tudo. Indiferente ao peso da história desta aldeia, vagueia pela corrente do Sabor uma cegonha negra, que procura, enquanto pode, alimentar-se no rio.